Você já deve ter ouvido falar no Walmart. O Walmart é a maior rede de hipermercados do mundo. Deve ter por volta de 9 mil lojas ou perto disso e quase 2 milhões de funcionários em todo o planeta. Eles são praticamente um país inteiro. E o que isso tem a ver comigo e com você? Meu nome é Eugênio, eu sou diretor da Eduz. Eu vou contar um pouquinho da história do Sam Walton, que foi um dos fundadores, para você entender melhor o que isso tem a ver comigo e com você. O Sam Walton, ele, desde os 20 anos, ele já era empreendedor e comerciante, e durante 20 e poucos anos, ele praticamente foi um empresário mediano. Ele não tinha lá o comércio dele, crescia, porque ele cuidava muito bem dos clientes, entendia, tinha um preço baixo, mas ele não era um grande empresário, não tinha grande destaque em lugar nenhum. Ele simplesmente era um empresário que tinha uma loja, inclusive ele quebrou acho que 2 vezes, então realmente era um empresário mediano. Só que depois dos 40 e poucos anos, ele tomou a decisão de expandir, né? Foi quando ele entrou logo após ele ter entrado no ramo de supermercados, ramo atacadista, ele decidiu expandir o negócio dele através da multiplicação de lojas. Então, ele criou a segunda, a terceira, e aí ele começou a realmente adquirir velocidade como empresário. E nos últimos anos da vida dele, ele simplesmente estava um foguete. Ele não conseguiria hoje, por exemplo, visitar todas as lojas que estão sendo inauguradas, porque é mais de uma loja por dia que é inaugurada todos os dias do Walmart. Então, ele veio muito lentamente durante 20 e poucos anos, de repente ele pegou um pouquinho de velocidade e nos últimos anos explodiu. E eu ficava me perguntando por que isso aconteceu, o que aconteceu com ele. E a conclusão é que, obviamente, ele adquiriu experiência, isso é claro, mas tem outro fenômeno por trás. E eu observo, inclusive, esse fenômeno com outros empresários também. Se você olhar a carreira de Silvio Santos, por exemplo, a carreira de Antônio Hermínio, eles cresceram não muito rapidamente, mas depois eles adquiriram uma certa velocidade e aí se tornaram grandes mega empresários, né? Olhando um pouquinho a minha história como empresário pequeno, eu vejo que esse modelo se repete muito. A gente tem fases de nossas vidas que nós precisamos de informações diferentes, que nós precisamos de experiências diferentes. Tem fases da nossa vida que a gente precisa de apoio, de mentorização, de pessoas nos ajudando num certo nível, e quando a gente muda de fase, a gente precisa de outro tipo de informação, outro tipo de apoio. A gente costuma procurar as histórias dos grandes empresários ou estudar grandes modelos de administração, mas, na verdade, a conclusão que eu chego é que não é assim que funciona no mundo empresarial. No mundo empresarial, você tem que entender em que ponto você está para que você entenda qual é o melhor mapa para você. Fazendo um paralelo, imagina que você vai fazer uma trilha e essa trilha começa seguindo um rio e depois você tem que subir a montanha. Os skills, as habilidades que você precisa ter para fazer a parte plana são diferentes das habilidades que você precisa ter para subir a montanha. É mais ou menos isso. E trazendo essa realidade para o mundo do afiliado e o mundo do infoprodutor, eu cheguei à conclusão de que as pessoas precisam de diferentes mapas de acordo com 2 coisas. De acordo, primeiro, com o seu perfil e de acordo com a fase, a situação em que ela está. Por quê? Normalmente as pessoas tentam copiar modelos que já estão prontos, modelos que estão sendo utilizados por outros empreendedores de sucesso, empresários de sucesso, só que como ela não enxerga que talvez ela não esteja naquele ponto, ou talvez ela não tenha aquele perfil, acaba havendo uma frustração até generalizada, uma frustração muito grande porque ela não consegue atingir os mesmos resultados, sendo que se ela tivesse com o mapa certo naquele momento, lá atrás, até ela crescer um pouco, ou se ela tivesse com o mapa certo para o perfil certo dela, ela cresceria mais rápido, ela cresceria de forma mais sustentada. Então, essa é a conclusão e é isso que tem a ver a história do Sam Walton comigo e com você. O Sam Walton, ele começou a crescer no momento em que ele entendeu o modelo mais adequado para o perfil de negócio que ele tinha, para o perfil dele. Casou o que ele desejava com o que ele podia, com o que se podia fazer no mercado naquele momento. E é isso
que eu estou procurando fazer agora. Eu parei e analisei as experiências dos infoprodutores com quem eu tive contato, dos afiliados com quem eu tive contato, e eu cheguei à conclusão de que essas experiências poderiam ser divididas em 10 diferentes mapas. 10 mapas, não apenas de perfil, mas 10 mapas de experiência. E é isso que eu gostaria de passar para você agora. Eu separei aqui 10 mapas e eu vou apresentar cada um desses mapas para cada um dos perfis que eu acredito que seja o mais adequado, para que você tente enxergar em que momento você está e qual é o seu perfil, e assim evitar ficar tropeçando ou desenvolvendo coisas que dificilmente você vai conseguir, ou então até você consiga, mas com muito mais esforço, sendo que teria outras maneiras mais rápidas e mais fáceis, porque você está potencializando as suas habilidades e o seu conhecimento naquele momento. Então, é isso que eu vou apresentar agora. Estes 10 mapas de perfil para o afiliado e o infoprodutor nos seus negócios digitais e como ele deve abordar cada um desses mapas. Então, se você gostaria de ver conhecer esses 10 perfis, entre agora com o seu e-mail e vamos lá para o outro lado para que você veja essa aula, ok? Então, te vejo lá dentro. Até já!